Quero começar esse vídeo falando sobre as fobias, os problemas que nós muitas vezes temos como bloqueio na nossa vida, sejam até mesmo problemas de relacionamento, seja relacionamento familiar, amoroso, profissional, ou até mesmo com os nossos amigos, né, pessoas que a gente considera como amigo, e outros fatores que podem, de repente, nos surgir como um bloqueio, como uma fobia, como um transtorno, ou como alguma outra coisa que a gente sente que quando você procura ajuda, seja na medicina, seja em outro lugar, você não tem isso muito claro, né? Continua um problema ali, mas você não tem uma resposta clara e até mesmo uma solução em relação a essa questão. Por isso que a gente começa a avaliar se de repente tudo isso não está vindo de algum lugar dentro de nós, do nosso próprio inconsciente. Eu sou Marcelo Siring, terapeuta, professor e escritor. Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que eu venho fazendo sobre a terapia reencarnacionista e investigação do inconsciente. Então, antes só de a gente continuar esse assunto, que é um assunto muito importante, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Esse é um convite para você não só assistir esse vídeo, mas uma série de outros vídeos que virão logo a seguir, tá bom? Combinado? Desde já agradeço muito o seu like e a sua inscrição. Bom, primeiro vamos tentar entender por que essas coisas acontecem na nossa vida. Tem momentos na vida em que a gente pode considerar como um momento em que disparou certas situações, né? Parece que um acidente, uma negativa, alguma outra coisa possa ter disparado em nós, pode ter estimulado em nós algo que a gente não consegue compreender, né? Eventos que podem ter surgido, né, na nossa vida e que de repente aquilo ocasionou em nós um comportamento diferente, uma postura diferente, um sentimento diferente, né? Eu vou citar aqui como um exemplo. Às vezes você bate o carro, né, e foi uma batida simples, mas que a partir daquilo disparou em você algo que você não consegue controlar, como um medo profundo, um medo de andar de carro, você não quer mais andar de carro. Um outro exemplo, às vezes você vê uma faca e aquela faca você sente uma coisa estranha, você não sabe explicar o porquê, né? Como, por exemplo, você pode ver uma situação acontecendo na sua frente e aquilo disparar em você um certo ataque de pânico, uma crise de ansiedade e outros fatores, né, que podem desencadear. Esses são exemplos, como também pode surgir situações que causam um bloqueio enorme em você, causam um problema de relacionamento, o término de um relacionamento pode ser aí disparar em você uma sensação ou algo muito profundo que você mergulha numa tristeza, uma depressão. Enfim, a gente tem uma vasta possibilidades de acontecerem coisas na nossa vida e que a gente simplesmente não sabe como lidar com aquilo que veio, né, acontecendo na nossa vida. Num primeiro momento, o que a gente pode interpretar sobre essas questões? Vocês estão vendo um gatinho descer e faz parte ao Nuri, é meu gatinho de estimação. Bom, primeiro, a gente tem que entender que essas coisas não têm apenas uma origem nesta vida. Muitas vezes essas coisas têm origem de uma maneira muito mais antiga e que está no nosso inconsciente. A gente não entende muitas vezes por que aquilo aconteceu. Então, um medo exacerbado, uma depressão profunda, até mesmo uma sensação de estar num lugar fechado, uma sensação de tristeza, ou raiva muito intensa, né? Ou até mesmo outros tipos de comportamento que você possa desenvolver e ter nesse momento, pode ter uma resposta de um lugar muito mais antigo. Tudo que está no nosso inconsciente, pelo menos na experiência que a gente tem com a terapia reencarnacionista, são coisas ligadas a vidas passadas. Nas vidas passadas, a gente pode ter eventos que aconteceram e que a gente meio que ficou, digamos, ligado naquela situação. Você ficou conectado àquele tipo de situação. Por exemplo, vamos pegar aqui, você bateu o carro, como eu falei no início, aquilo pode te lembrar algo do passado. E que por alguma razão vem e fica aquela sintonia, fica aquela energia dentro de você e que você simplesmente não consegue resolver isso. Ou seja, às vezes uma negativa, o término, o luto por conta de alguma pessoa que deixou esse plano físico, pode também disparar em você coisas profundas e que você simplesmente não sabe lidar com isso. Principalmente
quando o luto fica muito, né, muito prolongado. Então também isso pode ser um sinal de que tem alguma coisa. Às vezes, alguma outra coisa pode ter provocado em você uma crise de pânico, de ansiedade, e que sim pode ter respostas lá atrás. Alguma coisa que aconteceu em vidas anteriores e que simplesmente faz com que você esteja ainda dentro dessa energia, dessa conexão com esse evento do passado. Mas Marcelo, como isso pode acontecer? Simplesmente quando você passa por aquele evento, é como se aquilo te ligasse essa memória de dor e sofrimento, e muitas vezes também, ou ligada à raiva, ou uma tristeza muito profunda. Também muito provável que você não tenha esse comportamento, esse sentimento, desde dessa vida. Você talvez venha repetindo isso há vidas e vidas e vidas, e nesse momento você está vivenciando isso novamente. Então qual é a possibilidade que a gente tem de revisitar esse passado, de perceber as coisas que aconteceram nesse passado e, claro, buscar se desconectar desse passado. Ao mesmo tempo, ter a consciência do que aconteceu, como aconteceu, e poder, de repente, nessa vida, nesse momento, daqui em diante, você fazer coisas novas e diferentes na sua vida. Por isso que a gente precisa de entender esses traumas, esses bloqueios de relacionamento, bloqueios até mesmo ligados às coisas como dinheiro, ganhos, outros problemas de relacionamento, né? Às vezes um término, às vezes um relacionamento abusivo, um relacionamento que gera uma dependência emocional. Tudo isso pode ter respostas lá atrás, porque provavelmente eu venho repetindo esse comportamento há muito tempo e eu simplesmente não consigo lidar com isso. Então a melhor forma é de a gente fazer uma investigação inconsciente, entender esses porquês e, claro, que isso tudo vai ajudar a gente a ressignificar todo esse processo, se desconectar de todo esse processo, e aí sim você conseguir entender essas relações, esses problemas e conseguir tocar sua vida adiante com mais qualidade de vida e bem-estar. Claro que, acima de tudo, é importante que a gente também tenha uma coisa que eu vou falar isso nos próximos vídeos, que é, claro, tem coisas que a gente tem que fazer que é da nossa própria, é como se fosse a nossa lição de casa. Tem coisas que a gente tem que fazer que é a nossa lição de casa, como, por exemplo, a reforma interior. Então é isso no primeiro momento, né, para a gente entender que sim, coisas que a gente vivencia hoje não tem só resposta aqui nesta vida, mas principalmente pode ter resposta de coisas que você vivenciou lá atrás e que por alguma razão está afetando a sua vida e que sim você pode buscar ajuda dentro desse campo, tá? Então a terapia reencarnacionista pode te ajudar nesse sentido. Gostou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Participe aqui com os comentários. E claro, no próximo vídeo a gente vai falando um pouquinho mais a respeito sobre as coisas que envolvem a terapia reencarnacionista. Um grande abraço, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.